Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Chegando por aqui com mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Eu sou Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro, faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio, que é uma web rádio lá do Mato Grosso do Sul, e que tem uma equipe de transmissões aqui no Rio de Janeiro, e a gente faz transmissões de alguns jogos das equipes cariocas. E bem, nesta quarta-feira aconteceu mais um clássico no Campeonato Carioca, e a vitória do Fluminense, 2-1 em cima do Vasco, vitória de virada que aconteceu lá em Brasília pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Então vou falar um pouquinho do que aconteceu no jogo e já convido você a deixar o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, tá? Pois quando for postado um vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação. E claro, compartilhe o vídeo com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema, tá? O importante é divulgar os vídeos, os conteúdos que faço por aqui, e essa divulgação, os likes, enfim, tudo isso é importante também para o crescimento do meu canal aqui no YouTube, tá certo? Então, vamos lá para falar do que aconteceu nesse clássico lá em Brasília, e é uma vitória aliviante, né? Por quê? Porque se o Fluminense perdesse o clássico desta quarta-feira, já estaria praticamente fora das semifinais do Campeonato Carioca, né? E aquela situação, né? Muita gente fala que Campeonato Carioca não importa e tudo mais, blá, blá, blá. Só que, assim, meia-noite eu te conto o segredo, né? Se você não ficar entre os 5 primeiros no Carioca, né? Mas eu falo o segredo, não tem problema. E obviamente muitos que vão chegar aqui no vídeo vão saber que no Campeonato Carioca os 5 primeiros colocados vão para a Copa do Brasil do ano que vem. E aí se você não fica entre os 5 primeiros, ou seja, se você não consegue a classificação para a semifinal do Carioca, e no caso também não conseguir ficar na quinta colocação, que no caso o título da Taça Rio, aí, para você se classificar para a Copa do Brasil, você ou vai ter que ficar entre os primeiros no Brasileirão, que aí, claro, vai conseguir a classificação para a Libertadores, ou então ganhar as Copas, né? No caso, Copa do Brasil, ou então Libertadores ou Sul-Americana, né? E aí, ou então vai ter que depender de rivais locais irem bem nas competições, e aí sim conseguir a classificação para a Copa do Brasil. Então, por mais que Campeonato Carioca não importa e tal, tem que chegar entre os primeiros no Carioca, né? Esse é o detalhe importante. Então, assim, o Fluminense que começou mal o estadual, tinha até então uma vitória apenas na competição, mas hoje o Fluminense conseguiu a segunda vitória em cima, uma segunda vitória no Carioca em cima do Vasco. Bem, e o jogo que começou assim de uma forma muito animadora para o Vasco, né? Logo no primeiro minuto o Vasco abriu o placar, que foi uma roubada de bola em cima do Gabriel Fuentes, então aí na sequência o passe para o Verratti depois tocou para o Coutinho, praticamente embaixo da trave, né? Dessa forma abriu o placar para o Vasco. 1 minuto de jogo. O jogo começou de uma forma animadora, né? Assim, o jogo depois ficou lá e cá, isso até os 20 minutos. A partir dos 20 minutos, o Vasco parou de praticar esse esporte chamado futebol. O Fluminense cresceu de rendimento e foi melhor no restante da partida. Soube tratar melhor a bola, sabia melhor o que fazer com a posse de bola, depois conseguiu ter muitos espaços, né? O Fluminense teve muitos espaços para conseguir construir as suas jogadas. Quando roubava a bola, obviamente no campo de defesa, aí tinha espaços para conseguir sair nos contra-ataques. E assim, teoricamente, né, esse esquema do Vasco, um 4-4-2, teoricamente era um esquema para defender melhor. Só que na prática não está sendo isso. E aí, conforme foi passando o jogo, até antes, né, do Fluminense marcar o gol de empate, o Fluminense
Teve ali já 2 chances em sequência, né, com o Canóbio, mas que um chute que iria no ângulo esquerdo do Léo Jardim, o Lucas Oliveira cortou de cabeça. E aí depois o Canóbio tentou de bicicleta, a bola bateu na marcação do Vasco. Até que o Fluminense conseguiu um empate e foi numa bobeira ali da defesa do Vasco que acabou originando a falta. E aí, na falta, o John Arias bateu e mandou na cabeça do Thiago Silva. Aí o zagueirão foi lá, mandou a bola no canto esquerdo do goleiro Léo Jardim, empatando o jogo. E aí, já para o final do primeiro tempo, o Fluminense conseguiu o gol de virada, gol da virada, melhor dizendo, com ele, Germancano. E aí o detalhe, né? Foi um bate-rebate, a bola voltou para o Gabriel Fuentes, que da entrada da área finalizou, a bola ia no canto direito do goleiro Léo Jardim. Eu acho que o Léo Jardim ia fazer a defesa. Só que no meio do caminho tinha um Cano, lá ele. E aí o Cano esticou a perna e mandou no canto esquerdo, enganando o goleiro Léo Jardim, digamos assim. Mas a bola foi para o fundo da rede. O atacante vive, em alguns momentos, de oportunismos, digamos assim, né? E o Germancano estava no lugar certo na hora certa, que a bola chegou nele, desviou e entrou. Enfim, mas é atacante. Independente se marca gol bonito ou marca gol feio, sem querer, enfim, tem que marcar gol. E o Germancano foi lá e fez o que sabe fazer de melhor, gol. E aí marcou mais um gol. Eita, o que caiu aqui? Caiu alguma coisa aqui. Tá aqui do microfone, mas enfim. Espero que não tenha quebrado nada, espero que esteja saindo o som. Enfim, mas mais um gol do Germancano, quarto gol dele neste campeonato carioca, é um dos vice-artilheiros da competição. Está atrás do Verratti, que é o artilheiro do campeonato carioca, com 5 gols marcados. Então o Fluminense conseguiu a virada ainda na primeira etapa. No segundo tempo, o Fluminense ele continuou sabendo trabalhar melhor a posse de bola, mas comparado com o que foi no primeiro tempo, foram até poucas chances perigosas, né, que o Fluminense teve para marcar um terceiro gol, enfim, até teve uma cobrança de falta, foi muito perigosa, mas que o Gabriel Fuentes bateu, a bola foi em cima da barreira, teve um cruzamento, né, que a bola chegou para o Thiago Silva, acho que ele cabeçou para baixo, mas assim, a bola bateu perto dele, né? Se consegue cabecear com mais força, digamos assim, teria marcado o terceiro gol. E teve também uma outra oportunidade que foi um passe para o Facundo Bernal, aí já para o final do jogo, né? Enfim, que acabou mandando a bola por cima. E foi isso, né? Já o Vasco, pouquíssimo produtivo. E aí também, né, o Vasco esbarra muito na deficiência que tem hoje o elenco do Vasco. E essa deficiência de não ter atacantes de beirada de campo, no caso, atacantes de beirada de campo com uma mínima qualidade, isso faz com que o Vasco acabe esbarrando nessa deficiência na criação de jogadas, que aí o Vasco tem que priorizar muito as jogadas pelo meio. Aí se tenta as jogadas pelos lados, aí tem que buscar com os laterais, chegando no ataque. O Lucas Piton pela esquerda e o Paulo Henrique pela direita, né? E o Puma Rodrigues também pela direita, quando entra. Aí é aquela jogada manjada, né? Bota a bola pro lateral, cruza pro Verratti. Mais um ano assim. É complicado. Então o Vasco não tem esse escape, digamos assim, de ter atacantes de beirada de campo. Não tem. E assim, nesse momento, né, eu vou falar aqui uma coisa que vai parecer que é loucura, mas que vai ser uma alternativa, cara. Quando o Adson voltar, voltar logo, enfim, voltar a jogar no esquema com 2 atacantes de beirada de campo, 4-3-3, né, ou um 4-2-3-1, enfim,
que é o esquema, inclusive, preferido do Fábio Carille, e tentar botar o Puma Rodrigues na direita e o Adson na esquerda. Vai acabar sendo isso. E sabe por que isso? Porque é muito provável que o Vasco não consiga contratar um ponta esquerda. Já há muito tempo, desde que abriu essa janela, desde que chegou esse ano de 2025, todo mundo sabe que é a opção que o Vasco tem a maior carência nesse momento. Até para poder jogar no esquema 4-2-3-1, que é o esquema preferido do Fábio Carille. O Vasco hoje não tem esse atacante de beirada de campo pelo lado esquerdo, não tem. O Vasco tentou muitas opções e não conseguiu fechar com o cara dessa posição. O Vasco tem até o dia 28 para isso, 28 de fevereiro. E ele não vai conseguir contratar. E é mais um ano, mais uma janela, melhor dizendo, que o Vasco não vai, bem provavelmente que não vai conseguir fechar uma contratação de uma posição que precisa. E o torcedor do Vasco vai entender o que eu vou falar. Janela do segundo semestre do ano passado. A posição que o Vasco precisava mais contratar era um zagueiro. O Vasco teve 2 meses para isso. Aí, claro, teve a mudança toda por conta da saída da 777, o Pedrinho também assumindo, digamos assim, o controle da SAF. Também contratou o Marcelo Santana, que é o diretor de futebol, e ninguém conseguiu contratar um zagueiro no ano passado. E nesse ano de 2025, pelo andar dos cenários, é bem possível que o Vasco não consiga contratar um ponta esquerda. Então, assim, vai chegar por meses, e aí até o Adson voltar a ficar à disposição, e mais para frente o David, que só vai voltar para o meio do ano. Vai ser complicado, viu? Vai ser muito complicado, porque sem essa opção de beirada de campo, assim, convenhamos, eu já falei no vídeo contra o Volta Redonda, o Maxwell Alegria não vai ser esse cara, o Bruno Lopes não vai ser esse cara também, e quando o Ryan voltar da seleção para o Sub-20 não vai ser esse cara também. Então, e não vai ser o Payet, não vai ser o Coutinho. Então vai ser complicado o negócio, viu? Vai ser muito complicado. Muito complicado. Então vai ser, assim como falei, a opção menos pior é a loucura do Puma Rodrigues pela direita e o Adson na esquerda. Parece absurdo, mas eu não, sinceramente, eu não consigo ver outro cenário nesse caso para a equipe do Vasco. Já no Fluminense, né, que entrou num clássico de hoje com muitos riscos, hoje fez, assim, disparado o melhor jogo na temporada, né? E assim, a gente precisa destacar as ótimas atuações. Primeiro, do setor de defesa do Fluminense, que conseguiu anular muito bem o setor de criação do Vasco. E o adicional, o gol do Thiago Silva, né? Que contribuiu muito bem lá no ataque também, obviamente, com um gol de empate. Claro, assim, tirando, claro, né, logo no primeiro minuto, aquela bobeada, né, que o Fuentes fez, né, que aí saiu o gol do Vasco, mas depois o Fluminense, digamos assim, reorganizou a casa, conseguiu se organizar na defesa e conseguiu anular muito bem o setor de criação do Vasco. E aí a gente também precisa destacar o Hércules, enfim, fazendo um bom jogo com a camisa do Fluminense. O Canobbe também foi um cara muito participativo hoje. John Arias, então, chover no molhado, né? Porque a qualidade que ele tem, né? Enfim, que bom que o Fluminense renovou com o John Arias, né? E hoje atuou muito bem. E aí, até pela observação que eu fiz já minutos atrás, né? Com muitos espaços, né, que o Fluminense teve para criar suas jogadas, teve uma ótima atuação hoje. E o Riquelme, né? A gente também... claro, o Germancano fez o gol também, estava no lugar certo na hora certa, mas eu vou falar do Riquelme, que
desde que começou a temporada, né, que ele vem atuando desde a primeira rodada do Campeonato Carioca, com aquela equipe alternativa, com jovens, ele vem mostrando um bom futebol, mostrando o serviço, mostrando que, ó, eu posso ter chances no elenco principal. E aí começou a temporada para o elenco principal e o Riquelme, que começou no banco de reserva, mas quando entrava nos jogos, ele dava uma cara diferente para o ataque. Até que, nesta quarta-feira, num clássico contra o Vasco, ele foi titular e, na minha visão, jogou muito bem. Muito bem. A gente está falando de um menino de 17 anos, que vem mostrando serviço e que atuou bem. Claro, ainda tem muito para crescer, muito para evoluir, mas o futebol que ele vinha mostrando nas rodadas anteriores já credenciava para ele ser titular no Fluminense. E, para mim, passou bem no teste nesta quarta-feira. Né? Riquelme partindo para cima do Lucas Piton, por exemplo, arriscando chutes, quase que fez gol, enfim, fez uma ótima partida o Riquelme Felipe. E próximo jogo tem que continuar no time titular do Fluminense. A questão principal aí é quando o Ganso voltar, né? Fica claro, a torcida pro Ganso voltar, né? Que ele consiga se recuperar primeiro desse problema cardíaco que ele teve. E aí, tendo a volta do Ganso, né? Tendo a volta do Renato Augusto. Isso, se ele, caso o Renato Augusto conseguir apresentar aquele futebol que ele já apresentou, né? E aí, como é que vai ser o trio de ataque? Eu vi o Mano Menezes falando na coletiva depois do jogo contra o Boa Vista, mas o Riquelme e o John Arias são jogadores da mesma posição. Então, por que não colocar, por exemplo, o Riquelme pela direita e o John Arias na esquerda? Por que não testar isso? Por que não testa logo isso? Pode tentar em algum jogo já pelo Carioca, enfim. Bota o Riquelme pela direita e o John Arias pela esquerda, vendo o que vai dar. Porque o Riquelme não pode, neste momento, o Riquelme não pode sair do time titular, nem o John Arias. Mas a gente tem que imaginar os cenários mais para frente, né? Quando o Ganso voltar, enfim, vai tirar, não vai tirar o John Arias, né? Não vai ser, o Mano Menezes não vai ser maluco de fazer isso. E o Riquelme, pelo que vem jogando, ele não pode ficar fora do time titular. Então é momento de tentar Riquelme pela direita, John Arias na esquerda, vendo o que vai dar. É a minha visão. Não sei se você concorda ou não, mas essa é a minha visão a respeito da utilização do Riquelme no time titular. Bem, mais algum detalhe para falar sobre o jogo? Não tem mais nenhum detalhe para falar a respeito do jogo. E para falar o seguinte, né? Já falei do Fluminense agora. E para voltar a falar do Vasco, que eu esqueci de falar um ponto, né? Eita, balançou aqui. Aqui é ao vivo mesmo, gente. Vamos embora. Ao vivo nem tanto, né? Que eu tô gravando, o vídeo vai depois. Enfim. A questão é a seguinte. O Vasco. Duas atuações preocupantes contra o Volta Redonda e contra o Fluminense. E a sequência do Vasco, assim, eu acho que o Vasco ele corre um risco, sim, de ficar fora das semifinais. Ele corre risco também. Porque, assim, o próximo jogo é contra o Sampaio Corrêa lá em Saquarema, que é na segunda-feira, 8 horas da noite, lá no estádio Lourivaldão, em Sampaio Corrêa, em Saquarema, lá na região dos Lagos do Rio de Janeiro. O Vasco, como diz aquele apresentador, mais do que nunca, tem que derrotar o Sampaio Corrêa. Porque se tropeçar, o negócio é que nas duas últimas rodadas ele vai ter o clássico contra o Flamengo e vai ter o clássico contra o Botafogo. E se jogar esse futebol, né, muito pequeno, inclusive, que jogou principalmente contra o Fluminense nesta quarta, cara, vai ficar complicado o negócio pro Vasco, viu?
E aí volta aquele papo que eu falei no início do vídeo, que tem que ficar nas 5 primeiras colocações, senão pode se complicar para ir para a Copa do Brasil ano que vem. Todo esse papo, né? Então, assim, se vencesse hoje, ficaria muito de boa. Agora, como perdeu, né? E perdeu jogando nada. Esse é o ponto. Então, o Vasco pode muito se complicar nessa briga, uma vaga na semifinal do Carioca. Eu vou falar uma coisa, contra o Flamengo, minha mãe do céu. Pois é, então, bem, o próximo jogo do Vasco contra o Sampaio Corrêa e o próximo jogo do Fluminense é o clássico contra o Flamengo, no sábado, 4h30 da tarde, no horário de Brasília, no Maracanã. Vamos aguardar para ver no que vai dar, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser a atuação também do Riquelme contra o Flamengo, né? Vamos ver. Promete ser um Fla-Flu animado no Maracanã neste sábado. Bem, então termina por aqui mais um vídeo, um pouco mais de 21 minutos, enfim. Então, se você ficou comigo até aqui no final, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com todo mundo, tá? E em breve voltarei com mais um vídeo por aqui, tá bom? Beijos e abraços a todos e até a próxima, hein? Tchau, tchau.